Tem uma frase que eu adoro, que é o papel do apresentador é fazer o público se apaixonar pelas suas obsessões. Vou repetir essa de novo. Por favor. O papel do apresentador é fazer o público se apaixonar pelas suas obsessões, as obsessões do apresentador, né? Olá, tudo bem por aí? Este é mais um podcast da DCC Educação Corporativa. Eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa. E aqui a gente sempre traz convidados muito especiais que gentilmente colaboram conosco, trazendo suas experiências, seus conhecimentos. E o convidado de hoje, mantendo aquele compromisso da régua lá em cima, é muito especial. Eu sei que eu sempre falo que os convidados são especiais, mas cada um é especial por um motivo. Esse aqui é especial porque ele veio do século passado. Vocês já vão entender. Bom, o nosso assunto hoje, gente, é a abordagem diferentona em apresentações. E o nosso convidado, ele é cientista palhaço professor, é biomédico, que ninguém sabe direito o que é. É professor universitário e atua como palhaço, principalmente em ambiente hospitalar. Ele é fundador e coordena o grupo Narizes de Plantão. Ele vai falar a respeito disso. Pesquisa, comunicação autêntica, escuta e empatia em seu império. Ele é praticamente um magnata dos cursos online. Ele também vai falar a respeito. Se quiser deixá-lo feliz, alimente-o com açaí. Não temos açaí aqui hoje. Estou #preocupadíssima. Com vocês, Mauro Fantini. Não tem açaí, mas tem esse copo americano de 400 ml que dá um charme. Garbo e elegância. Garbo e elegância. Compatível com o convidado. Tem tantas câmeras aqui, eu não sei. Olá, vou olhar para você. Mauro, muito obrigado pela sua presença. Estou muito feliz aqui. A gente tem que dedicar esse programa para uma pessoa. Sim. Vamos mandar um beijo, que eu sei que ela assiste e ela vai ficar muito feliz de saber que hoje estamos aqui. O programa hoje é dedicado para a Anília. Que foi nossa professora. Nossa professora. No pré? O meu maternal. Ah, pode ser. Talvez. Gente, só para vocês saberem, o Mauro estudou comigo em 1980. Se a Anília deve ser 85. Por aí. Não, acho que já é 88. Bom, enfim. Bom, vamos lá, gente. A gente tem 1 hora de duração. Passa muito rápido, Mauro. E a gente vai ganhar tempo aqui com perguntas, porque, olha... Eu vou responder com muita prontidão. Isso aí. Para começar, como ele disse que ele é biomédico e ninguém sabe o que quer dizer isso, Mauro, o que faz um biomédico? Olha, um biomédico, dá para dizer de modo geral, se você quiser cortar a conversa rápido, você fala assim, é um cientista. Agora, se a pessoa quiser mesmo saber, é difícil de explicar, porque hoje em dia a graduação de biomedicina tem várias habilitações. Isso quer dizer que tem o biomédico, que é o cara que está de fato no laboratório, descobrindo coisas novas, pipetando, tubos de ensaio, de jaleco branco, óculos e faz puff no laboratório e tal. Tem o biomédico que trabalha no laboratório de análises clínicas. Sei. Então, você vai fazer ali um exame que o seu médico te pediu. Tem lá um biomédico que pode fazer a coleta, ou que está gerenciando os exames, ou que está tentando desenvolver novas técnicas, ou enfim, por aí vai. Tem o biomédico que faz a acupuntura, tem o biomédico que está no diagnóstico por imagem. Então, ele está na ressonância magnética, na tomografia. Tem biomédico em tudo que é lugar. Tem muito biomédico na área acadêmica, professores, como é o meu caso. Então, percebe que é aí que você começa a explicar... Faz vacina? Pode trabalhar em diversas etapas da fabricação de uma vacina. Desde lá da tentativa de uma possível vacina num animal de laboratório até testes clínicos, por exemplo, os testes que a gente viu para as vacinas de Covid, vários biomédicos estavam lá envolvidos para fazer um teste funcionar, ser bem
o método ser bem feito, você poder acreditar nos dados, né? Então, o biomédico está envolvido em tudo isso. A biomedicina se livra da matemática? A biomedicina, algumas vezes sim, muitas vezes não, porque para a gente ter certeza ou para a gente ter uma boa dica de que fenômenos biológicos acontecem mesmo, a gente precisa da estatística, da bioestatística. E aí entra naturalmente a matemática. Você tem um problema com matemática? Eu tenho um problema com matemática e acho que muitas pessoas têm problema com matemática. Então, se você quer fazer biomedicina para se livrar da matemática... Não é um bom motivo. Fazer biomedicina para se livrar da matemática não é um bom motivo. Então, tá bom. Gente, o Mauro, depois ele vai falar sobre o Instagram dele e eu recomendo bastante porque principalmente eu sou, né, eu sou audiência do Instagram dele, de verdade. E ele tem muita habilidade com apresentações. Então, só para a gente entender, eu queria que você contasse para a gente a sua trajetória profissional, desde, né, dali do seu trabalho com a biomedicina até se tornar palhaço e a sua habilidade com apresentações diferentonas, apresentações bem atraentes. Eu queria que você contasse para a gente. Certo. Eu sempre gostei das coisas biológicas, me interessava por isso no colégio, aí também não queria ser médico, nunca me interessou isso. Meu pai é psiquiatra, ele dava plantão pra caramba. Falei, não quero isso aí não. Eu fui parar na biomedicina, fui estudar essas coisas biomédicas, terminei a graduação, comecei meu doutorado lá na Unifesp, pesquisando transplantes e como evitar a rejeição de transplantes. Meu Deus. Enfim, foi isso que eu fiz. E nesse campo científico, você precisa contar para as outras pessoas as coisas que você está descobrindo, as coisas que você está desenvolvendo, as coisas que funcionaram, que não funcionaram. Eu precisava conversar com outras pessoas que estavam também trabalhando com transplantes e elas diziam, a gente testou tal droga, essa droga aqui não funciona direito. A gente testou esse método aqui, esse método é um bom método. Interessante. E essas coisas acontecem, essa comunicação acontece muito em artigos científicos e muito em apresentações. Sim. Em congressos científicos. Bati no microfone aqui. Em congressos científicos, em palestras, seminários e por aí vai. E uma das coisas que começou a me incomodar loucamente é você junta um monte de gente num congresso, no meu caso, sobre imunologia. Bota lá 200 ou bota 1000 pessoas num congresso. São pessoas que aparentemente gostam daquele assunto, né? Sim. São imunologistas. Só vai se falar daquele assunto. Sim. Por 2, 3 dias, palestras e palestras e palestras. E é chato. É chato. É chato. É chato, é entediante, é pesado. E eu não conseguia entender. Não é que você tá botando um monte de imunologistas para ver palestras sobre balé. Sei. Não. Tá botando os caras para ver o assunto que eles gostam, que eles escolheram estudar. Pode ser mais do mesmo, inclusive. E aí tem essa coisa, ou é mais do mesmo, é muito formal, ou é muito seco, ou é muito sem graça, ou não tem... Caraca, meu, como é que pode, né? Sempre comecei a me espantar com isso, assim, como é que pode? Bom, isso seguiu. E aí eu fui fazendo meus experimentos, depois eu acabei indo para a área de acadêmica na universidade privada, dar aulas... isso é uma trajetória absolutamente esperada para um biomédico. Você fala assim, o biomédico virou professor universitário. Ok, esperado, certo? Só que, ao mesmo tempo, uma colega minha, a Agatha, tem uma irmã que é a Mamá, e a Mamá é artista. Sei. É palhaça, cantora, atriz e tudo mais. Então, a Agatha sempre foi envolvida um pouco nesse mundo. E aí, uma das vezes, ela é minha colega de faculdade, ela me ligou numa sexta, falou, Mauro, você vai fazer alguma coisa amanhã? Um sábado? Eu falei, não, Egg, não vou. Logo que eu falei que não vou, já me arrependi.
Porque quando você fala que não vai fazer, se vier um convite que é uma furada... Vamos fazer mudança de casa, descarregar isso, caminhões. você já falou que não tem nada pra fazer, né? É. Aí, cara, ela falou, legal, vamos num teatro? Eu falei, puta, meu teatro, cara. Eu não entendo muito teatro, sabe? Eu fico, sei lá, não entendo o que tá acontecendo. As pessoas ficam concordando. Nossa, que Stanislavski. Eu falei, o que tá acontecendo? Né? Teatro, é um teatro de palhaços. Nossa, já tenho 20 e tantos anos. Acho que palhaço já foi, né? Não, vamos, porque a mamá falou que é ótimo, porque eles fazem improviso. Puta, que gelada, mas tá bom, vai. Fui. E aí eu fui. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Não era exatamente num teatro, era numa lona de circo, aí o palco era um gramado, e aí você sentava na arquibancada, era uma arquibancada. Era jogando no quintal? E era o jogando no quintal. Aí, quem é mais velho talvez tenha conhecido. Márcio Balas. Então todos esses caras, Márcio Balas, Cláudio Tebas, o Alan Benatti, a Rena de Faria. Aí começava a aparecer palhaços te servindo copinhos de caipirinha. E uma banda de palhaços tocando. Onde eu vim parar? O que é isso? Aí palhaços vestidos com traje de futebol, eles competiam. Eu tava, assim, muito impressionado com aquilo. Era um jogo de improviso entre palhaços. Sei. E foi incrível. Foi assim, caraca, que negócio legal. E eles se apresentavam uma vez por mês, um fim de semana por mês. Aí no mês seguinte, a Agatha me ligou, né? Falou, vamos jogando no quintal? Vamos, foi muito legal, adorei, né? Vamos. Aí no outro mês, ela me ligou, vamos no jogando? Já encurtou, né? Vamos no jogando? Vamos. Passou mais uns meses, ela não podia ir. Aí eu virei a pessoa que convida os outros. Sei. Tem alguma coisa pra fazer? Não, então tem um teatro, teatro palhaço. Não, sério, vamos lá. Vamos que é legal. Aí eu comecei a arrastar gente e fui dezenas de vezes. Disso. Porque como era improvisado, você podia ir várias vezes, né? Então eu virei fã dos caras, assim, puta que legal. Eu tinha a camiseta da peça dos caras e tal. E uma das vezes, estava sentado na arquibancada lá, vendo, né, eles atuando. E eu já tinha clareza de que eu me divertia muito como público. Sei. Era muito legal, claro, ia várias vezes. Mas, em uma das cenas que eles estavam fazendo ali, eu parei pra perceber, me veio uma coisa assim na cabeça de... eu me divirto como público, mas eles, no palco, ali, parecem estar se divertindo muito fazendo. Será que é legal isso? Será que é legal atuar desse jeito, ser palhaço? Eu nunca tinha passado pela minha cabeça assim. Mas me veio essa coisa, que esse comichão na cabeça. E saindo do espetáculo, o pessoal da produção estava distribuindo um panfletinho com uma oficina que um dos caras, o Márcio Balas, daria de um fim de semana, em novembro. Aí tava lá escrito, workshop de palhaço, um fim de semana, não é necessário, letras garrafais, nenhuma experiência anterior. Sou eu, não tenho nenhuma experiência anterior. E já gostava, vou fazer. É um fim de semana, se for ruim, foi ruim. Então tudo bem, né? Lógico. Pirei, achei incrível. Caraca, nunca tinha vivido aquilo. 2 dias de brincadeira, com filosofia, com humor. E aí, fiz esse curso, aí depois fiz mais um outro, depois fiz mais um de um mês, aí fiz um outro de um ano, aí fui fazendo, não parei nunca mais de fazer curso. Nunca mais. Nunca mais, faço até hoje. Entrei numa ONG de palhaços em hospitais, na Operação Arco-Íris, fiquei 8 anos lá, visitando o hospital com palhaço, e grudou. Grudou a ponto de tipo, o Venom, o bicho... Eu não sei quem é esse senhor. Ele é um ser meio simbiótico do universo do Homem-Aranha. Ele gruda, assim, e entra nas pessoas, assim. Foi meio isso, sabe? Entrou e nunca mais saiu, nunca mais parei com isso. E só
aumenta e vaza para outras partes da minha vida. Assim. E aí você convida e também oferece oficinas e tudo mais. Aí eu virei o cara que agora dá oficina. Que também bom. dei uma oficina agora, faz pouco tempo. Aí um dos alunos mandou um áudio assim, foi muito legal, foi incrível. E eu me vi falando a mesma coisa lá depois da oficina do Márcio Balas, lá em 2005, 2006, alguma coisa assim. E depois a gente chega nisso, mas essa experiência como palhaço, em especial palhaço no hospital, começou a me mostrar outros jeitos de conexão com o público. De conexão com o público. Que às vezes no hospital é uma criança só, às vezes são os pais, às vezes é o profissional de saúde, que poderiam ser usados em apresentações sérias, digamos assim, e que não estavam sendo usados. Então, assim, comecei a ver, tem muita riqueza nessa linguagem do palhaço, essa linguagem teatral, que poderia ser usado para quem vai falar sobre transplantes num congresso chato. Sei. Que pode ser muito valioso. Então, aí minha cabeça começou a pirar nessa pesquisa de juntar os dois mundos. Que no começo eram meio separados, né? Tem o biomédico, pesquisador, professor, meio Bruce Wayne. E tem a outra parte Batman, palhaço, assim. Que eles não se encontram, né? Ai, gente, eu conheço pouco dessas pessoas. O Bruce Wayne é o Batman. Preciso conhecer mais. Mas eles não Acho que são eu sei identidades quem é. secretas. Inimigo do Coringa. Esse aí, é isso. E aí juntou. Aí hoje em dia eu já nem sei mais, já nem separo mais se é biomédico, se é palhaço, é tudo... Tanto que você falou, né? Tudo uma Cientista, palhaço, professor. Isso. Bom, e aí eu queria saber de você, como aqui é um podcast de educação corporativa, quem são as pessoas que deveriam desenvolver essa competência de apresentações? Eu vou te falar quem são as pessoas que não deveriam desenvolver as competências de apresentação. Uau! Não deveriam desenvolver competências de apresentação pessoas que decidiram morar em cavernas, Sim. certo? Tá. Eremitas, isolados de qualquer tipo de contato e que já se resolveram em termos de plantação e manutenção da vida. Então, a pessoa na caverna consegue plantar tudo que quer e não precisa de mais nada. Essa pessoa não precisa. Tirando essa, todas as outras precisam. Que vivem numa comunidade, uma sociedade organizada. Que tem um chefe, ou que tem colaborador, ou que tem cliente, ou que tem filho, ou que tem pai, ou que tem mãe. Vizinho é importante, hein? Vizinho. É importante. Vizinho. Olha só, uma parceira minha, palhaça, que depois virou aluno nos meus cursos online sobre apresentações. Você falou do vizinho. Ela queria... morava num condomínio, num prédio em Maceió. E a fachada era muito feia e em especial o jardim. Sei. Meio feinho, assim. Só que ela sentia que ninguém se importava muito com isso. Era só ela que ficava incomodada com o jardim. E ela escreveu para o síndico uma proposta para mudar o jardim. E ela me falou isso. Falou, antes eu escreveria só um orçamento. Sim. Quanto custa para deixar o jardim bonito? Tá. Mas aí ela, depois começou a estudar coisas de apresentação, aí ela percebeu que ela precisava levar o síndico numa jornada para entender o motivo de se ter um bom jardim. Ela deu o nome de Jardim do Éden pro projeto dela. Ô, louco. Ela convidou um artista, jardineiro / artista lá da cidade que poderia fazer isso. Mostrou os benefícios para aqueles moradores disso, tanto de valorização do imóvel, para quem gosta de grana, tanto para quem ficava lá, os velhinhos que ficavam ali, iam ter um lugar mais legal para conversar e socializar e tudo mais. Então, enfim, ela construiu um contexto e depois tinha um orçamento. Quer dizer,
Isso é uma... Você falou de vizinho, né? Isso. Uma proposta pro síndico, Pra- pro jardim do prédio, é uma apresentação. Se o cara ainda não embarcou na sua, se o público ainda não embarcou na sua, se você disser, custa R$10, é caro. Custa R$2, é caro. R$2 é caro pra uma coisa que você não quer, Entendi. né? Então, se ela mandasse só o orçamento, é caro. Ninguém quer esse jardim, então é caro. Só que aí ela entendeu que ela precisava fazer uma apresentação pra fazer o síndico e as outras pessoas quererem, e aí uma vez que você quer, o custo já tem uma outra cara. Tudo fica até barato, né? Pode ser. Nossa. Né? Então, não importa o que custa, importa o que vale. E então, a apresentação é importante. Às vezes as pessoas pensam assim, a apresentação é importante para palestrantes, para professores, para líderes. Óbvio, sem dúvida nenhuma. Sei. Mas eu gosto de pensar nessas mini apresentações do dia a dia, Dia a dia. assim, que o que você quer? Você quer convidar o outro para sua loucura. Você quer chamar o outro para o seu mundo, mostrar, olha isso aqui que legal, vamos fazer? Olha, é um aspecto importante também para negociação, hein? Total. Olha só, hein? Sim. Hashtag fica a dica aí, hein? E, bom, para a gente aprofundar um pouco mais, então, eu queria saber, assim, existe algum assunto chato? Até aquela, porque você falou, o que você apresentava era extremamente técnico, né? Então, assim, como que a gente torna essa abordagem mais, digamos assim, mais agradável? Como é que funciona? O que acontece muitas vezes é um descolamento entre o público e o assunto. O papel do apresentador é colar o público no assunto. Sim. Quando está descolado, vai parecer chato. Então, se eu vou falar de assuntos muito técnicos, muito detalhados sobre imunologia de transplantes, para quem nunca ouviu falar, para nunca quem parou para Sei nem pensar, o que é. né? É chato. Entretanto, transplante é uma ótima ideia. Tem um órgão falindo, né? Sim, Você sei. troca por outro. Opa, olha que ótimo. Muito bom, tipo trocar a peça de um carro, né? Então, assim, salvou muitas e muitas pessoas Sim, na história. lógico. Entretanto, tem um problema que às vezes rejeita. Né? Nem sempre funciona esse transplante. Se a gente entender todo o funcionamento da rejeição, talvez a gente consiga evitar a rejeição. Sim, claro. Né? Só que a gente não entende tudo. Eu, no meu doutorado, estou pesquisando uma partezinha para ver se ela é importante ou não para rejeitar. Entende que para quem nunca ouviu falar de É transplante, bem complicado, pelo amor. mas você consegue começar do amplo, o que essa pessoa já sabe, o que ela já ouviu. Sabe que ela conhece alguém que foi transplantado? Você já viu um filme sobre? Enfim. Então você entende qual é o cenário do público, para aí você colocar o seu assunto dentro do cenário que o público já conhece. O que acontece muitas vezes é o apresentador que fala, vem comigo, vem atrás desse meu assunto aqui. E o público tem que correr atrás. Só que o público ainda não sabe o que está acontecendo. Aí vai ser chato. E dispersa no meio do caminho. E dispersa no meio do caminho. Acho que uma prova de que não tem assunto chato é que ou você já falou isso, ou você já ouviu alguém falando, e quem está ouvindo o podcast aqui também, nunca gostei de geografia até encontrar fulano de tal. Nunca gostei de química até encontrar o professor tá. Sim. Não é exatamente a química. Não é exatamente a geografia. É o jeito. Mas é o jeito, o contexto que foi criado para que ela chegasse em você. Ah, sim. Eu me lembro que eu tinha uma professora de literatura no ensino médio. E, nossa, ela botava a gente lá no local.
Era, sei lá, eu tomei várias com Álvaro de Azevedo lá na taverna. Olha só. Exato, exato. Eu fiz cursinho, eu lembro de um cursinho, eu era muito ruim de química, e para passar no vestibular tinha que ser bom de tudo, né? E aí falava assim, tem um professor que é o Janine, que o Janine tem aulas de química, se fizer uma aula particular. Meu, é a mesma química. Se eu não entendo aqui, eu não entendo lá. Bom, mas fui fazer. Outra coisa. Caraca, tava entendendo tudo. Arrebentei no vestibular. Arrebentei, aprendi, sabia tudo. Então, se todo mundo conhece essa história, né? Dá pra entender. Não é o assunto. Não é o assunto. É como esse assunto está sendo abordado. Chega no outro. E aí depende de um entendimento do apresentador sobre o público. Por que o público se interessaria por isso? Que exemplos que eu posso dar? O que é, por exemplo, sou professor de imunologia, eu explico lá a relação entre os linfócitos, umas paradas moleculares. Não é trivial. Não é trivial. Mesmo, tá? Claro. Tem um momento em que uma célula vai migrando em direção à outra e elas se tocam. Elas literalmente, duas células se tocam assim. Você vê no microscópio isso, é muito bonitinho. Só que assim, é muito bonitinho pra mim. Na minha cabeça. Ai, olha que legal e tal. Só que o aluno ainda não acha bonitinho. Entendi. Certo? Então, putz, como é que eu vou deixar isso mais bonitinho? Então eu transformo isso num romance. Bom, primeiro começa uma pesquisa. Quem gosta de... Eu tenho muita aluna mulher. Quem gosta de filme romântico? Aí vários levantam. O que é o típico, que é o clássico filme romântico para vocês? Alguém fala Titanic. Alguém sempre fala Titanic. Sei. Mesmo os mais jovens. Beleza, vamos pegar o exemplo do Titanic. Então, uma célula é o Jack, outra célula é a Rose. E aí eles vão migrando. Aí começam uns exageros, né? Se você botar o fone ali no microscópio, você ouve uma trilhazinha sonora, você ouve... Jack! Aí, cabia na porta, Jack. Não cabia na porta. Aí eu dou uma baforada na janela. Eu passo a mão assim... Ai, meu Deus. Aí quem entende. Quem não entende, aí um explica pro outro. Mas entende o que eu quero dizer? Tem duas células que se encontram e se tocam e as moléculas fazem tal coisa. Pra Titanic, Celine Dion, baforada, aí um comédia, dá risada, é romântico, não cabia na porta não, aí ela deixou ele se afogar e tal. Opa! De repente o assunto já virou nosso. Entendi. Não é só meu, é um assunto que é nosso. Então... E isso é muito do palhaço. Sim. Isso é muito do palhaço. Sim. Ele tem uma liberdade total. É uma liberdade e entender que ele pode usar caminhos meio alternativos, meio tortos, meio estranhos, mas que traz a pessoa para o seu assunto e mostra assim, olha que divertido que é aqui. É divertido, não é? É divertido. Então, a pesquisa é essa. Tem uma frase que eu adoro, que é o papel do apresentador é fazer o público se apaixonar pelas suas obsessões. Vou repetir essa de novo. Por favor. O papel do apresentador é fazer o público se apaixonar pelas suas obsessões, as obsessões do apresentador, né? O apresentador é obcecado com crescimento, colaboração e desenvolvimento em podcasts, em networking. Mas 99% das pessoas não. Poxa vida. É papel do apresentador dizer, tá vendo essa minha obsessão? Olha como você pode se apaixonar por ela. E a gente vai criando tribos, né? A partir disso. Tribos que acreditam na mesma causa. Todo grande movimento teve que ter boas apresentações em algum momento.
Sim. Senão Nossa. ninguém seguia, né? Não, e ninguém ia com tochas e cartazes. E se hoje a gente não fuma dentro de espaço fechado em São Paulo, é porque alguém convenceu outras pessoas que essa era uma boa ideia. Que antes fumava Super dentro do comum. avião. Aqui mesmo a gente poderia estar fumando. Não, não poderia, não deve, tá? Não faça isso em casa. Mas, se fosse um podcast lá em 88, Possivelmente. né? Alguém precisou fazer boas apresentações, né? Nossa, gente. Bom, e assim, até pra gente poder. Eu queria estender um pouco mais esse assunto. Então, assim, é esperado, por exemplo, palestra, treinamento corporativo, né? São até aula, que sejam mais, assim, tem uma abordagem mais. Agora, você fala de defesa, de mestrado. Gente, mestrado, doutorado é extremamente técnico. Tem como não deixar tão sisudo, porque é um. Meu Deus. Tem que não deixar tão sisudo. Essa não é nem tem como. Pra mim é tem que não deixar. Por alguns motivos, mas um dos motivos é que se alguém já foi ver uma defesa de tese, uma defesa de dissertação de mestrado, viu que lá na plateia provavelmente tem um público que é o pai, a mãe, o namorado, a tia. Sim. E tem a banca, né? A banca dos especialistas. Seríssimo. Mas tá lá a galera que é leiga. A maioria, eu diria. Só a banca E aí que você sabe. vai fazer um evento que você... Né, se você é muito, muito sisudo, muito técnico, muito aprofundado e hermético, você vai fazer um evento que você tá dizendo assim, eu não me importo se você vai entender. Pra mãe, pro pai, pra tia, sabe? Pô, mas os caras vieram te ver, eles são plateia também. E são os mais interessados, inclusive. Os pais. Por que eles não têm o direito, né? E sendo que eles, se é em uma universidade pública, eles pagaram também para você fazer a sua pesquisa, muito provavelmente. Sim, com certeza. Por que o povo não pode entender o que está acontecendo? Eu acho que tem que acontecer. Uma aluna minha, Juliana Tomé, ela é fisioterapeuta, defendeu o mestrado dela, em que ela pesquisou uma técnica ou talvez um método na fisioterapia que é um pouco alternativo, que não se ensina na graduação. Ela não aprendeu na graduação, aprendeu depois. E ela já tinha me mostrado alguns vídeos de antes e depois de pacientes assim que tinham problemas musculares, ósseos muito pronunciados, e a diferença era brutal, assim, era muito impressionante. Em pouco tempo. Ela apresentou isso num curso lá, os alunos do curso ficaram, caraca, era muito impressionante. Só que é algo alternativo. É algo que pouca gente faz, é algo que não era muita gente que acreditava ainda, porque estava meio começando. Beleza, então ela fez o mestrado dela sobre esse assunto. Sei. Foi fazer a apresentação na dissertação de mestrado dela lá na USP. Então, banca com beca, sabe? Tudo bem USP, né? Bem formal, quadrado. E a gente fez um processo para criar junto essa apresentação dela. E aí ela começou a apresentação. Primeira tela que ela tinha, não tinha o título, não tinha o nome dela, não tinha o nome do orientador, não tinha o logo da universidade, que é o que se espera, que é o que normalmente se faz. Sim. Não tinha. Tinha um barquinho. Uma caravela. Ué, e aí a banca já meio que se olha. O que tá acontecendo aqui? Gente, Não é fisioterapia? Quem trouxe, isso? né? O que é isso? O que tá acontecendo? Quem deixou? E ela falou, lá no ano de 1500 e tralalá, o capitão James Chambers, não lembro o sobrenome, estava vivendo um problema que é a tripulação dele, em longas viagens, ia ficando doente, ia ficando mais fraca, começava a ter uns sangramentos nas bocas, eles não conseguiam trabalhar direito.
E ele começou a reparar que outros capitães também tinham isso. E muita gente tentava solucionar isso, outros falavam, isso aí é castigo divino, e por aí vai. E ele começou a testar, fez uns testes lá e descobriu que se ele desse um pouco de suco de limão pros caras, eles melhoravam, porque eles tinham escorbuto, né? Eles tinham falta de vitamina C. Começaram a dar suco de limão, eles melhoravam. E falou, caraca, meu, os caras melhoraram. Incrível. E ele começou a falar para os outros capitães das outras embarcações. Gente, suco de limão é o que há. Essa é a parada. E os outros diziam, James, por favor, James, pelo amor de Deus. Isso aí, respeita a minha história. Respeita a minha história, James. O cara é pecador. O cara sabe que é castigo divino. O cara tá com fleumose cubitrópica. Sei lá, entendeu, James? Se liga, cara. Gente, é suco de limão. E o James tentando convencer as pessoas e ninguém botava fé no James. Passaram-se 100 e tantos anos até que ficou descrito, realmente era uma falta de vitamina C e fazia muito sentido o suco de limão. Então, aquilo virou realidade. Então, ela contou essa história. Ela contou exatamente o que eu falei. E disse o seguinte... Então, James, tá, vitamina C. O meu nome é Juliana. Eu tô aqui para mostrar para vocês uma coisa que a gente está desenvolvendo e está pesquisando no laboratório que eu acho muito, muito valiosa. E eu não quero esperar 100 e tantos anos para que as pessoas vejam o valor que tem, assim como demorou o suco de limão do Capitão James. Genial. Por isso, o título do meu mestrado é Parará, Paraná, 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 Paraná. Meu, a banca tava lá assim, pá. Caraca, meu. E aí? Mega diferentão. E aí ela mostrava algumas coisas de introdução, da fisioterapia, do método. E pro público leigo, ela fazia em alguns momentos alguma tradução. Então, isso aqui, gente, essa é uma musculatura, blá, 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 isso aqui é como se fosse o remo do barco do Capitão James, beleza? Ah, beleza. Então, ela migrava entre o técnico e a metáfora. Entre o técnico e a metáfora. os dois públicos. Isso ao longo da apresentação inteira. Acabou a apresentação, a banca começa a fazer a sua arguição, começa a perguntar para ela, né? E, para mim, dos sintomas mais claros de que uma apresentação grudou, foi inesquecível, é quando o público pega a linguagem que você usou e ele começa a usar. Então, a banca começava a falar. Então, aqui, Juliana, mas isso aqui você acha que é mais vela, é mais timão ou é mais remo, assim? Uau! Então, isso aqui, porque eu fiquei pensando também, realmente não pode ser como o Capitão James, porque parará, sabe? Foi lindo, assim. Todo mundo que viu amou. Foi demais. Então, tem que ser. Por quê? Porque ciência é uma parada que mini salva o mundo. Cada projeto, né? Mini salva o mundo. Então, a pessoa vai falar, olha o que eu tô fazendo. Isso aqui mini salva o mundo. Gente, é muito legal. Só que se você apresenta de um jeito chato, o público nem percebe o valor daquilo. Que pode ser uma técnica de fisioterapia, pode ser um podcast, pode ser um jardim que você quer colocar Mauro, com o seu vizinho, pelo né? amor de Deus, Mauro. Não sei nem porque eu te chamei aqui. Meu Deus. Gente, olha, eu vou fazer uma pergunta de prova agora para você. Manda. Vamos lá. Algo apresentado de forma divertida parece que não é sério. Verdadeiro ou falso? Justifique sua resposta. Divertido não é sério. Não é o contrário de sério. Ah. Divertido é o contrário de chato. Entendi. Então, como a gente acostumou muito a formatos, slides, roupas, gestos, tudo em apresentações, que é tudo meio que do mesmo jeito, criou-se um padrão de que isto é levar a sério. Não, levar a sério é fazer o público se envolver. Levar a sério é fazer o público entender. É querer participar da sua proposta. Isso é levar Sim. a sério. Não precisa ser chato para fazer isso. A apresentação da Juliana
com o barco é divertida. E muito E sério. ela levou mais a sério do que quem faz o chatão, né? Então, não é porque usa terno que leva a sério. Se fosse, talvez nossa política fosse bem diferente. Não é? Não é porque tem maleta de couro que leva a sério. E não é porque é informal que não leva a sério. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente quer aprender, a gente quer ir em evento que é divertido, mas que me ensina. Sim. E que me leva para outros caminhos que eu não tinha pensado na minha empresa, na minha pesquisa, no que quer que seja, no meu autoconhecimento. Mas não tem problema nenhum ser divertido. Para quem é mais velho, talvez tenha gostado muito de aprender ciência com o mundo de Bickman. Por causa dele, eu sei que a pulga é o animal que pula mais alto. Olha só. Olha só. É isso. O mundo de Bickman era um programa levado a sério? Nossa, gente. Muito a sério. Era Sim. divertido? Muito divertido também. Extremamente divertido. É, Eu gravei, os que eu assisti, eu sou capaz de parafrasear o programa. Querido Bickman, Jorge Ventania de Ventos Uivantes perguntou. Os tufões, né? Era muito bom. Então, na área da ciência, assim, muita gente foi influenciada pelo mundo de Bickman. Que mostra, cara, pode ser divertido e tá tudo bem, vai ser muito bom também, né? Nossa, gente. E assim, quais os benefícios que as pessoas podem alcançar com a abordagem que você propõe? Que isso é importante para as pessoas? Eu acho que a gente passou muito tempo fazendo apresentações em que sobe um muro entre quem está apresentando e quem está no público. Boa tarde. Hoje vim falar sobre os resultados do trimestre da empresa. Vemos Ai, meu que... Deus. O povo quer saber se vai ter bônus ou não. Claro, o que é que o público quer saber? Vai ter bônus? Eu vou trocar meu iPhone? Imagina se a apresentação começa assim, então. Ó, nos próximos 15 minutos você vai ter a clareza se vocês vão poder trocar o iPhone ou não por causa dos resultados dos lucros da empresa. Quem acha que sim? Eu acho que sim, quem acha que não? Vamos Suspense. ver. Opa! Já virou interessante, né? Porque o iPhone é tipo o Titanic, é tipo o barco, enfim. E eu acho que a gente pensar em apresentações de outro jeito, de um jeito mais verdadeiro, nos leva, a gerar conexão com o público, que já é muito delícia fazer isso. 2, a fazer as pessoas comprarem as suas ideias. A sua ideia pode ser História do jardim lá do história prédio. do jardim, história de fumar, história, né? Você acredita numa parada. Gente, olha que legal, vem comigo. É muito gostoso quando alguém compra a sua ideia. Poder de mobilizar mais. Poder de mobilizar mais, sem dúvida nenhuma. Talvez você queira fazer uma campanha de financiamento coletivo. A gente fez lá no nosso grupo de palhaços. A gente queria fazer um documentário. Mas a gente não tinha grana. Então a gente precisou arrecadar a grana para fazer isso. E como é que arrecada? Fazendo as pessoas comprarem, antes de tudo, a ideia. Então, aí você se conecta, você faz as pessoas comprarem a sua ideia. E uma coisa que é muito legal também é você consegue ser do jeito que você é. Você não precisa vestir uma carapaça meio estranha do apresentador de sucesso que não cabe em você. Aquela forma meio estranha, assim, mas isso não sou eu. Mas tem que ser assim. Aí vai ser ruim. Aí é desagradável. Aí vira um peso fazer. E soa falso também. Total. Sim. Total. Então, se você tá terminando as suas apresentações assim e tá... Ai, ufa, ainda bem que terminou. Algo tá errado. Sabe? Algo tá errado.
O ideal é que as pessoas queiram saber mais E que você queira fazer a próxima já. E que você não queira parar de falar. Quando é que eu vou fazer a próxima? Quando é que vão me convidar de novo? Porque eu quero falar mais um pouquinho disso. Aí é legal. Aí é legal. Mas quantas vezes a gente já não fez apresentação que acabou, não gerou repercussão nenhuma, cada um foi para um canto. Bom, foi muito bom, vamos chamar o próximo. Nossa, ainda bem que você parou de falar. Ainda bem que você parou de falar. Você sabe que tá chato. Anda logo, né? Você sabe que tá chato. Nossa, gente. Então, é meio viciante. É meio viciante. Isso eu vejo nos meus alunos, assim. Quero fazer mais uma. Foi muito legal. Teve uma aluna minha, a Cíntia, que deu uma palestra num evento de fisioterapia para o qual ela foi convidada, e o pessoal foi postando a cobertura do evento, né? Os organizadores. E aí tinham 3 palestrantes. Aí uma palestrante tinha lá a foto, eu vi as postagens. Uma foto era a legenda. Professora fulana de tal discorrendo a respeito das lesões no ombro, blá, blá, blá. Aí depois teve uma segunda palestra. Doutora ciclana explanando sobre blá, blá, blá. Então uma estava discorrendo sobre, a outra estava explanando sobre. Olha só. E a terceira era dessa fisioterapeuta, que é a Cíntia, que ela tá assim, tá bem à vontade no palco, e a legenda estava assim: doutora Cíntia dando um show no evento. Saca? Você quer ser a pessoa que explana, a pessoa que discorre, a pessoa que está dando um show no evento. Aí você quer fazer mais, né? Claro. Meu Deus. Mauro tá acabando. Bom, vamos falar sobre o seu império de cursos online, o magnata do curso online. Gente, eu vou fazer seu curso, Mauro. Venha. Te juro. Eu tô... É isso. Venha, por favor. Venha. Eu comecei... Eu tinha um curso presencial, mas era muito... E eu ia fazer. É verdade. Eu ia fazer antes da pandemia. Aí a pandemia... É isso aí, Brasil. Mas eu tinha um curso presencial, mas era muito restrito, só cabia 12 pessoas. Muita gente perguntava, não consigo, ou não sou de São Paulo e tal. Então, mesmo antes da pandemia, eu comecei a migrar também para o online. Então, eu fiz um curso, aí depois eu fiz um outro, depois eu fiz um outro, e aí as pessoas começaram a falar assim que... Quem faz um, começava a convidar os outros para fazer outro, aí as pessoas começaram a brincar que é esquema de pirâmide. Aí eles chamam da pirâmide do Mauro Fantini. Eles comentam assim: você é aluno da pirâmide? Eu tô na pirâmide e tal. Não é pirâmide, tá? Só pra esclarecer, não é esquema de pirâmide. Mas são cursos que trazem soluções diferentes para necessidades diferentes em apresentações. Então, tem um curso para quem quer aprender a contar história em apresentações. Tem um curso para quem quer fazer slides mais toque me voe, mais assim, ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Sabe? Que é o Slides. Tem um para quem quer apresentar dados, gráficos, tabelas, o resultado da empresa, o resultado da pesquisa. Como eu faço isso sem ser chato, sem ser complicado. Então... todos eles estão voltados para como é que eu me conecto com o público. Usando ferramentas diferentes, Sim. Mas como é que eu chego nisso, nesse lugar de ser gostoso, de ser agradável, de ser a minha cara e tal. Mas dados devidos ali às proporções do que é o dia a dia da pessoa. Exato. Né? Se eu preciso apresentar dados e tudo mais. Isso. Meu Deus. Para quem quiser saber, Mauro, eu não vou ficar falando sobre apresentação. Olha lá. Vai lá no @Mauro Fantini, que aí você vai descobrir todos os cursos, tudo que tem. Gente do céu, olha, eu cheguei à adoro. conclusão que... Não, gente, eu sou ótima. Me chama, me contrata. Mauro, para finalizar, tá acabando. Deixa suas considerações finais, que você tem uma mensagem
que você gostaria de deixar aqui pro Olha, público? obrigado pelo convite, adorei. Tô achando tudo chique aqui. Tem o Matheus aqui explicando. Ele tem cartazes, falando, gente, Tem tá acabando o cartazes tempo. falando do É muito, tempo. tudo Ai, muito Matheus. chique, várias câmeras. Obrigado pelo convite, adorei. E como consideração final, assim, fica aquele peso de ser um negócio filosófico bonito, né? Isso. Mas eu vou recomendar para as pessoas que se elas não... Como ninguém aprendeu a fazer apresentação na escola, Não na aprendeu. faculdade, ninguém Não. ensina, que é quanto antes a pessoa começar a se interessar por isso, melhor vai ser. E ela vai se divertir mais, ela vai conseguir mais reconhecimento, ela vai conseguir mais conexões. E não precisa ser comigo, tá? Pode ser com outras pessoas. Tem um monte de gente fazendo isso. Não, mas olha... Mas invista nessa parada. Invista nessa parada. Porque, a não ser, claro, que você seja o eremita da caverna. Aí tá tudo bem. Mas como provavelmente o eremita também não está tendo acesso ao podcast, imagino que quem esteja ouvindo, eu indo, não é o eremita. Então, se você não é o eremita da caverna que está lá enfurnado nas estalactites e estalagmites, vai atrás de desenvolver um pouquinho a sua comunicação, suas apresentações, porque vai valer a pena. Vale a pena. Nossa, gente, demais. E eu tô aqui... Bom, então, pessoal, para te encontrar, como é que faz? @Mauro Fantini, entra lá, manda mensagens e sempre tem coisa nova por lá. Quais redes sociais? Instagram, mas vai no Instagram. No Instagram depois você vai para outros lugares. Não, eu recomendo. Olha, você perde muito não entrando no Instagram do Mauro. De verdade. De verdade. Muito. É muito sensacional. É muito sensacional. Vale a pena. E olha, eu não sei quanto a vocês, eu vou fazer os cursos do Mauro. Né? Quem ensina também aprende. E é isso aí, gente. Olha, Mauro, eu tô muito feliz com a sua presença. Eu adorei, sabe? Estudei com o Mauro de criança, tudo. Eu lembro que você era bem quietinho, Mauro. Eu ainda sou. Você não é, Sou. Né? Você é quietinho. Sou. Bom, pior que sou mesmo. Bom, enfim, gente, eu tô muito feliz com a sua presença. Muito obrigada. Você vai vir para outras... Já outras entrou temporadas. Outras temporadas. Vamos falar do negócio da imuno... Que é o do transplante. Acho importante falar a respeito disso. Então tá joia. Gente, muito obrigada a você que ficou até agora. Continue acompanhando não só as postagens do Mauro, mas as outras postagens da DCC. Tem outros podcasts aqui no YouTube, também no Instagram. Para entrar em contato, @DCC Educação, sem cedilha e sem acento, .corp. Ou, caso você queira, você também pode entrar em contato conosco pelo telefone, que também é o WhatsApp, que é 11 9 7969 4490. Gente, muito obrigada. Mauro, eu amei! É isso aí. Tchau, gente. Até a próxima.